Muito bem. Então agora a gente tem o seguinte, o mk, então, é igual a b ao cubo sobre k ao cubo vezes essa expressão que está ali. Está aqui. Bom, nós já podemos agora fazer uma simplificação. Fica b ao cubo sobre k ao quadrado vezes esse polinômio do segundo grau. Vamos desenvolver esse polinômio do segundo grau. Esse polinômio do segundo grau é, então, b ao cubo sobre 6k ao quadrado. E aqui vai dar 2k ao quadrado. O que mais? K vezes menos 1 dá menos K. 2K vezes menos 1 dá menos 2K. Menos K menos 2K menos 3K. E esse termo vezes esse dá mais 1. Está aqui. Esse é o polinômio que sobrou de grau 2. Depois da primeira simplificação ali que eu eliminei um K. Então eu tenho um polinômio de grau 2 em cima e um polinômio de grau 2 embaixo. O que nós sabemos de limite quando esse K aumentar muito? Quem domina é esse termo aqui. Porque eu posso escrever isso aqui na seguinte forma. B ao cubo sobre 6. E eu divido esse K aqui, fica 2 menos 3 sobre K mais 1 sobre K ao quadrado. Essa aqui é a expressão bacana para a gente. Por quê? Agora eu sei ler o que acontece quando o K vai para infinito. O que acontece? Esse cara vai para zero. Esse cara vai para zero. Sobra esse cara aqui. E a resposta é b ao cubo sobre 3. Então isso aqui a gente resume escrevendo na linguagem de limites assim. Depois de feita essa conta, o resumo da ópera, eu vou... Depois a gente volta nisso aqui, não é muito importante agora, mas só para a gente discutir um pouquinho esse caso aqui, deixar aqui essa figura. O que a gente tem é o seguinte, que o limite, quando k vai para infinito... Observem que essa agora é uma expressão polinomial, k, para nós, na nossa interpretação, k é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mas do ponto de vista, eu posso fazer o limite, os valores dos números inteiros vão acompanhar todos os valores e para onde que vai isso? Ou seja, aquela nossa sequência que era assim, M1 menor ou igual que M2, menor ou igual que MK, que é esse cara aí, menor. E que nós sabemos que é menor ou igual que a área, porque todos eles são menores do que a área. Esses caras aqui têm um limite. Então o que eu posso escrever é que isso aqui é menor ou igual que a área. Isso está perfeito, porque todos os termos são menores ou iguais que a área. Na verdade, eles são estritamente menores se a gente entende um pouquinho a figura que a gente está fazendo. Tá? Então, a nossa área, que é a área embaixo dessa parábola, é maior ou igual do que b ao cubo sobre 3. O b você escolhe, se for 1 vai dar 1/3, se for 2 vai dar 8/3, depende daí desse valor aqui. Nós podemos repetir todas essa conta, mudando aqui, em vez de usar o f de x0, eu uso o f de x1 para o primeiro, o f de x2 para o segundo, que vai me dar um valor por cima. Então eu vou deslocar, eu desloco essa sequência aqui toda, do x0 vai para o x1, x1 vai para o x2, e eu termino no xk, que é o b, que é o último ponto. E aí eu consigo uma figura assim, que vai por cima aqui.
Esse aqui daria origem, para cada K, a um MK maiúsculo. E esse aqui, nós fizemos, deu origem ao MK minúsculo. Se eu fizer o MK e fizer o limite, ele vai estar do lado de cá. Exercício, fazer a mesma conta, vai cair na mesma expressão, na verdade, só que aqui termina em K, em vez de terminar em K menos 1. Portanto, se usa a mesma expressão, a única diferença é que é aquela do N direto. Mas os fatores, esse 2 aqui não muda. E a expressão é a mesma, e no fim o que você obtém aqui, basicamente, é B ao cubo sobre 3 de novo. Eu tenho do lado de cá, então, a sequência dos MKs grandes. E o M1 é o maior de todos, porque o M1 grande. Porque o M1 grande é assim, ó. O M1 grande é assim. É a área do retângulo todo. Depois, quando você cortar aqui na metade, fizer K igual a 2, você vai pegar esse valor e esse valor. Daí vai diminuir bem. E depois vai diminuindo. Mas o limite, se vocês olharem, é esta expressão, com a diferença que aqui, em vez de ser K menos 1, é K. E o resto é tudo igual. Mas é a mesma sequência. Só que um antes e o outro é um depois. Por isso que dá essa diferença de que um cai do lado de cá e o outro cai do lado de cá. Mas é a mesma sequência, as duas vão para o mesmo ponto. Essa sequência aqui sempre termina no valor 2. Desculpe, tem esse 6, né, embaixo. Termina no valor 1/3. Eu tinha isso aqui, esse 6 veio dessa expressão. E em cima da 2, embaixo da 6 dá 1/3, sempre dá 1/3. Depende como que você faz essa subdivisão. Então, essa é o cerne dessa história. A gente vai definir a área dessa parábola como sendo esse cara. Porque mesmo que eu não sei calcular a área diretamente, eu sei calcular duas aproximações que convergem para o mesmo valor, uma por cima e outra por baixo. Então esse valor é a área. Definição. Definição. Definimos a área da região sob a parábola x ao quadrado. Definição. Essa é uma definição totalmente preliminar, mas é uma boa definição. A área sob o gráfico da função f de x igual a x2, que é x, entre 0 e b, e aqui nós vamos pôr o b maior do que 0, pegar do lado direito aqui, é um número positivo, tá? Então nós aprendemos hoje a calcular mais uma área. Mas essa área, o que nós usamos de fato? Qual foi o conceito fundamental aqui? Tem dois conceitos fundamentais envolvidos na construção dessa área. Quais foram? Vamos pensar um pouquinho. Certamente aqui no fim nós usamos a noção de limite. Então o limite foi ingrediente fundamental. Mas na construção propriamente da fórmula, que nós chegamos, que é aquela que está lá em cima, depois nós fizemos o limite, o que nós usamos? O que nós calculamos aqui? O que é cada um daqueles termos lá? Que apareceu aqui, eu apaguei. É a área dessa região aqui. Que é o ΔX vezes a altura da função do ponto que eu escolhi, que num caso é o ponto inicial, no outro pode ser o ponto final. Mas é esta área aqui. Então,
O que eu usei, na verdade, é que eu sei calcular a área de retângulos, que é a única que eu sei. Então, nós sabemos calcular a área de retângulo. Esta é a definição fundamental de área, é a única área que interessa inicialmente. E nós temos o conceito de limite. Nós juntamos esses dois ingredientes, aproximamos a nossa área desejada por retângulos, primeiro retângulos contidos dentro da região, depois retângulos que a união contém a região. Somamos essas duas áreas e esprememos a nossa região por essas duas funções que são formadas basicamente por segmentos horizontais que dão esses retângulos. E calculamos as áreas de cada um dos retângulos e somamos. E depois fizemos o limite. Então, ingrediente 1, fundamental, é o retângulo. A área do retângulo. Ingrediente 2, o limite, para poder, então, fazer com que a aproximação, que em cada passo te dá um valor aproximado, passa no limite a me dar um valor que tem a ver com esta figura e que nós vamos ver tem todas as propriedades de área que você espera. Se você juntar isso aqui com um gráfico de uma outra função, a área que vai ficar embaixo é a soma dessa área mais a dessa área. A área total é a soma das áreas. Se uma função está embaixo da outra, a área é menor. E assim por diante. A diferença das áreas de duas funções é se a gente fizer a função diferença e calcular as áreas da função diferença. Ou seja, essa área vai ter aquelas propriedades que você gostaria que a área tivesse. E se eu puder cortar a minha parábola aqui e pesar, é esta área que vocês vão encontrar. Na verdade, vocês vão encontrar uma aproximação, porque na hora que cortar e pesar tem erro envolvido. Mas vocês vão aproximar este valor aqui. Então ele é tudo aquilo que a gente acha que deveria ser a área. Nós acabamos de fazer essa conta para o caso da parábola, né? Esse aqui é y igual a x ao quadrado. Nós obtivemos que a área era dada entre 0 e b, a área que estava entre o eixo x e o gráfico, essa região aqui, em amarelo. A região em amarelo, a área é aquela lá. Ou seja, definida por aquele valor, a partir dessa nossa construção, que se chama exaustão, né? A gente faz uma exaustão por baixo e por cima da região. Deixa eu fazer uma observação histórica. Hoje em dia, praticamente todo, não todo, mas quase todos os livros de cálculo e todas as disciplinas, os cursos de cálculo, começam com derivada e depois fazem a integral. Historicamente, né, a ideia de área, a ideia de integração, ela precede a ideia de derivada. Ela vem antes. Os gregos já tinham métodos para calcular áreas de figuras bastante complicadas usando basicamente essa ideia de aproximar por coisas que você sabe calcular e, de uma certa maneira, fazer esse processo de limite. Eles não tinham a noção de limite que nós temos hoje, que é do século XIX, né? Mas eles tinham a ideia de os aproximar e, de uma certa forma, fazer um processo de fazer a exaustão e calcular. Assim, por exemplo, que se calculava a área do disco, do círculo, aproximando por polígonos. E aí calculando a área do polígono e vendo o que acontece quando o número de lados do polígono... Você pode usar polígonos regulares. Se quiser usar os de número de lado par, que são mais fáceis de trabalhar, né, que tem mais simetria, você usa isso e faz e calcula a área do disco usando polígonos regulares. Então isso é muito mais antigo do que a noção
tanto de limite propriamente como de derivada, que é do século XVIII, né? 17, fim do século XVII, começo do século XVIII. Muito bem. Então nós temos esse caso aqui. O que a gente vai fazer é reescrever essa construção para uma função qualquer. Basicamente nós vamos voltar na seguinte situação. Agora eu vou tomar um intervalo AB. O gráfico de uma função f de x. Eu vou exigir inicialmente aqui para a nossa conta, para a nossa interpretação, que essa função seja maior ou igual a zero, como é o caso aqui. A função é maior ou igual a zero, portanto a interpretação geométrica, o meu desenho aqui é maior do que zero, mas ela poderia ser maior ou igual a zero. E a interpretação geométrica, então, é que a gente quer calcular a área dessa região entre o eixo x e o gráfico da função. Então, a nossa ideia aqui vai ser repetir o que a gente fez lá. Nós vamos subdividir esse intervalo AB num número crescente de intervalos, como nós fizemos. Então, nós vamos começar assim. Nós vamos ter um número k, da mesma forma como a gente tinha antes. Eu vou pegar o intervalo AB, vou subtrair, eu tenho esse comprimento e vou dividir por k. Esse aqui vai ser o tamanho, né? Esse tamanho aqui, que vai ser o meu ΔX básico. Esse ΔX, eu vou pôr aqui só o índice k, para lembrar que para cada valor de k eu tenho um valor diferente aí, que esse comprimento aqui vai diminuindo à medida que k cresce, né? Eu vou diminuindo aqui o tamanho do intervalo. E aí, eu vou fazer o seguinte, a gente pode escolher o ponto que a gente quiser em cada um desses subintervalos. Isso é arbitrário. Para cada escolha que eu fizer, eu tenho uma soma aproximando. Por exemplo, eu posso pegar o ponto inicial, posso pegar o ponto final de cada intervalo, ou posso pegar o ponto médio, ou posso pegar qualquer ponto. Por exemplo, se a função cresce, eu posso pegar sempre o ponto de mínimo da função naquele intervalo. Ou posso pegar sempre o ponto de máximo, desde que exista, né? Se a gente supuser que a função é contínua, são intervalos fechados, tem máximo, tem mínimo, e eu posso pegar o máximo e o mínimo e calcular. Então, uma soma que está por baixo, quando eu pego o mínimo em cada intervalo, e uma soma que está por cima, que é pegar o máximo em cada intervalo. Tá? Então, mas, em princípio, o que eu faço é pegar para cada subintervalo, aí eu escolho um ponto pertencente ao intervalo onde aqui o xi, que são esses pontos aqui é o x0, x1, etc. Aqui vai ser o xk. Então, xi é a minha sequência, né? Que é o A, que é o x0, mais I vezes ΔX. E o I varia, então, entre 0 e K. Então, observe, se o I for 0, eu estou multiplicando esse número, é um número inteiro entre 0 e K. Se o I for 0, x0 é A. O x1 é A mais ΔX. E assim por diante, x até o xk menos 1, que vai ser A mais K menos 1 vezes ΔX, que é esse. E o xk é o B. Eu tenho essa sequência, né? E termino no xk, que é B. Que é o B. Então aqui eu vou ter x0, x1, e B é o x. Eu vou escolher para cada I
entre 1 e k. Observe, quando eu puser i igual a 1, aqui fica x0, x1. I igual a 2 fica x1, x2. I igual a k, xi menos k, xk, que é o b. E eu completo, cubro todos os intervalos variando aqui. Aqui, para definir o xi, eu defino todos os pontos, mas eu tenho o x0 começando, né, para i igual a 0, é o a, mas depois eu tenho x1 até xk, que é o b. Então, esses intervalos aqui, subintervalos, são esses intervalos de comprimento constante, dado por b menos a sobre k, para cada valor de k. E esse subintervalo, então, ali eu escolho um ponto. Então, quando eu escolher esse ponto, aqui é um ponto qualquer aqui. Esse ponto é o xi estrela. Aqui é o xi menos 1. Eu venho aqui e vejo o valor da função. E eu multiplico essa largura por essa altura. Não é nem o menor nem o maior, é um ponto intermediário nesse caso. E calculo essa área. Aí eu faço isso para cada ponto aqui, para cada subintervalo. E eu construo, então, uma sequência aqui da mesma forma como antes, que, em princípio, eu não sei se está por cima ou está por baixo, em geral. A única coisa que eu sei é que é próximo, porque eu vou pegar sempre um valor da função naquela região ali. Mas isso é uma escolha arbitrária. Essa escolha dá origem, isso aqui, dá origem a uma soma, que eu vou denotar por S. Eu vou colocar aqui o K, porque ela é uma soma que vem de subdividir o meu intervalo B menos AB em K subintervalos. E vou pôr esse estrela, que é essa escolha do xi. Uma outra, isso aqui indica, eu fiz uma escolha desse xi, aí eu calculo essa soma. Como que é essa soma? Essa soma é assim, é o f de x1, estrela, vezes ΔX, mais f de x2, estrela, vezes ΔX, até o f de xk, estrela, vezes ΔX. E o que essa soma representa? Ela representa a soma das áreas desses retângulos que eu mapeei ali, aproximando a minha região. Então, se eu voltar aqui, eu tenho uma coleção aqui de retângulos, que são esses retângulos amarelos, que mapeiam, então, aproximam a área da minha região. A soma da área desses retângulos vai me aproximar a área da minha região. Essa soma tem um nome, ela é uma soma de rima. Uma porque para cada K eu posso ter muitas, para cada estrela eu determino uma soma. Então eu tenho uma infinidade de somas aqui. Então ela é chamada uma soma de rima. O nome da pessoa para F. É uma soma de rima. Então deixa eu voltar um pouco comparando com o que a gente fez antes. Nós fizemos duas somas de rima aqui, uma usando o ponto inicial sempre, a outra usando o ponto final, que nesse caso me dava uma soma que sempre me dava uma área menor do que a área da minha região, e a outra soma dava uma área maior, e o que a gente viu no fim é que as duas, quando o K ia aumentando, se aproximavam e no limite elas eram iguais. Mas em princípio eu poderia usar qualquer conjunto de pontos. Por exemplo, eu posso pegar, como eu fiz lá, de fato, o ponto de mínimo em cada subintervalo, que é a vermelha, ou o ponto de máximo em cada subintervalo, que me dá a soma azul, a decomposição azul, né? E aí eu tive o M pequeno e o M grande. Aqui eu vou chamar de S porque eu não fiz nenhuma... Eu usei esse XI estrela de qualquer forma. Eu escolhi... A única restrição é que ele esteja no intervalo. Ele tem que morar no intervalo correspondente, o I ali. Eu vou do XI menos 1 até o XI. Então o X1 está entre X0 e X1. O X2 está entre X1 e X2. E assim por diante. Até o fim. Cobrindo todos os subintervalos. Um em cada
o xi, eu escolho um em cada subintervalo. E aí eu defino essa soma. Isso aqui é definido assim. Muito bem, aí eu tenho uma sequência. Para cada k eu faço uma escolha dessa. Então eu tenho uma sequência aqui. Eu vou ter um S1 com a sua escolha, o S2, uma escolha que eu fiz para S2. E assim por diante. E o K vai crescendo. São números. Observe que cada vez que eu faço uma escolha dessa, esse aqui são números, isso aqui é o número, é a largura do intervalo. É bom lembrar que o K aparece aqui, né? Ele é a largura. Isso aqui é constante, na verdade. Como ali. E aí eu tenho essa sequência. A pergunta é se essa sequência converge para alguma coisa. Que vamos chamar preliminarmente de S. Como ele dependeu de uma escolha que eu fiz, ele pode depender dessa sequência de pontos que eu escolhi. Para cada K eu escolhi um conjunto de pontos. Para cada K eu escolhi. Então tem uma sequência de pontos. Na verdade, tenho K pontos em cada uma dessas que foram escolhidos e isso me deu origem, então, a uma sequência e eu posso, quando o K cresce, ver se isso aqui tende para alguma coisa. Então tem uma pergunta aqui, quando o K vai para infinito, se isso aqui tende para um número. Então a definição de integral é este número quando não depende das escolhas que eu fiz. Sempre dá o mesmo número. Ou seja, esse limite existe e esse número não tem a ver com essa escolha. Se eu fizer uma outra escolha, dá uma outra sequência e dá o mesmo número. Como aqui. Aqui eu só fiz duas, uma por baixo e uma por cima. Mas todas as outras que eu fizer vão estar entre essas duas. Teorema do confronto. Eu tenho uma sequência e uma outra sequência. Qualquer outra soma de Riemann está entre essas duas. Se vocês pensarem. Porque se eu escolher um número intermediário aqui, a barrinha horizontal vai ficar entre a vermelha e a azul. Então qualquer soma de Riemann, neste caso aqui, como eu usei o mínimo e o máximo em cada situação, cada S daquele ali vai estar no meio aqui. Dessas duas. É a sequência toda, né, para cada K. Então, na hora que eu fizer o limite, teorema do confronto, se esses dois aqui tendem para o mesmo número, todas as outras vão junto. Então, o que a gente pode fazer, quando a gente está fazendo isso do ponto de vista mais prático, é, em vez de pegar o xi, qualquer coisa, eu pego o ponto de mínimo e depois faço uma outra para o ponto de máximo. Qualquer outra soma de Riemann está entre essas duas para cada K. E aí, se a de mínimo e a de máximo convergem para o mesmo cara, todas as outras vão junto. E aí a gente diz que a função é integrável, é essa soma que aparece, que é o limite de todas essas possibilidades, é sempre o mesmo número. É a integral da função entre A e B. E ela representa a área dessa função. Do gráfico. A área sob o gráfico entre o eixo x e o gráfico. É exatamente a construção que nós fizemos. Observe que aquela altura mede a distância entre o eixo x e aquela barra horizontal em cada caso. Então, multiplicar essa altura por ΔX, que é o que a gente fez aqui. Isso aqui é a área de cada um daqueles subretângulos. A soma é a soma daquilo lá, que é próximo, à medida que K aumenta, da minha área real. Da minha área que eu queria calcular. Esse objeto, se esse limite existe para qualquer escolha, que é equivalente a esse limite existir usando o máximo e o mínimo em cada K, ali nos intervalos, é chamado de integral de f nesse intervalo. E a área é definida como sendo esse valor. Eu trabalhei com uma função maior ou igual a zero. O que acontece se a função ficar negativa? Vamos pensar um pouco. Se a função ficar negativa, o que vai acontecer é que possivelmente alguns desses pontos, desses valores aqui são negativos, né? Como é que vai contar, então? Vai contar negativamente. Ou seja, a área que está para baixo do eixo x, no gráfico, vai contar negativamente. Então, se a figura for assim, vamos pensar, por exemplo,
a função seno de x, ou cosseno de x. Então, vamos pegar o cosseno de x. Se o exemplo nosso fosse o cosseno de x, que é uma função que tem essa cara assim, então aqui é 0, esse aqui é y igual a cosseno de x. Se eu integrar daqui até π sobre 2, se eu fizer essa conta, eu calculo essa área. Mas poderia ser que, em vez de eu ir até π aqui, eu parasse aqui em, sei lá, 2π sobre 3. Se a gente fizer a conta e perceber o que está acontecendo ali, esses pontos aqui vão colaborar positivamente. Um subintervalo que está contido aqui sempre vai colaborar positivamente. Um subintervalo que está contido aqui vai colaborar negativamente. Porque o número que vai aparecer aqui é negativo. Então, esta figura, se a gente for calcular a integral do jeito que a gente definiu até esse ponto aqui, essa parte conta positivamente, essa parte conta negativamente. Então, quando eu fizer esse processo aqui, vai ser esta área menos desta área. Menos esta área. Isso aqui é uma área, mas o valor que vai dar ali é negativo. Então, essa conta ela é uma área quando a função é maior ou igual a 0. Ou ela é a área líquida quando a função troca de sinal. E se for sempre negativa ou menor ou igual a 0 a função, aí dá negativo. Se for só esse pedaço daqui até aqui, dá negativo. É a área, só que com sinal menos. A área com sinal menos. Vamos fazer a definição agora formal, então. E o símbolo da integração. Vamos introduzir isso hoje. Então a gente vai falar, vou fazer a definição, então é assim, definição. Vamos lá. Vamos escrever os ingredientes. Vamos começar assim, seja f definido no intervalo AB. Inicialmente eu não vou pôr nenhuma condição, porque a definição é de se a função é integrável ou não. Depois nós vamos ter que descobrir se toda a função é integrável ou se só um grupo de funções eu posso fazer essa conta. Ou seja, quais são as funções que eu posso calcular a área associada ao gráfico. Mas isso vai estar na definição. Seja isso aqui interdado. É uma função definida, para cada ponto no intervalo AB tem um valor f de x. É um número. Está definindo o intervalo todo. Não estou exigindo que seja contínua, mas cada f de x é um número, valor limitado. Ou seja, não tem... Tá? Tem um valor. Então eu posso calcular o f de x em qualquer ponto, que é o que interessa para poder fazer essa conta aqui. Seja K número inteiro e S, então já está ali a soma de Riemann, né? Associada a F em AB, a partir do quê? A partir de uma escolha do xi. Então, isso que está aqui faz tudo parte do enunciado da definição, só que eu já tinha feito aqui. Então eu tenho um K, eu subdivido o intervalo B menos A, o intervalo AB, em subintervalos de comprimento B menos A sobre K, defino o xi dessa forma e escolho em cada subintervalo um ponto xi. Só para
Então, é só para resumir, isso resume tudo que foi feito aqui. Então, agora vem a definição de integração. Dizemos que f é integrável em AB. Essa é a definição de ser integrável. Que f é integrável em AB. Essa é a definição. Se para qualquer escolha dos pontos, as sequências, porque agora eu vou ter eu pego o K e faço uma escolha. Pego o K de novo, vario, faço outra escolha. As sequências eu vou escrever assim. As sequências, está aqui, convergem para S, valor comum. Ou seja, o S está fixo. É sempre o mesmo número. Essas sequências, para cada sequência 1, 2, 3, K, eu escolho o meu x e estrela, mas eu posso variar isso aqui à vontade. Então, eu vou ter uma infinidade de sequências. Vê que a definição é meio complicada, né? A gente não vai testar, na verdade, para todas as sequências. A gente pode fazer a sequência que dá os pontos de máximo e a sequência que dá os pontos de mínimo, em cada subintervalo. Mas é isso aqui. Ela é integrável se esse limite não depende da família de xi que eu escolho para cada k. Posso variar à vontade. Para cada sequência 1, 2, 3, etc. k aqui, eu tenho uma escolha. Eu posso fazer uma outra escolha, vou ter diferentes sequências de somas de rima. Eu posso escrever assim, eu posso escrever que essa... Eu poderia escrever que... Uma outra forma de escrever é assim, dizemos que f é integrável se essa sequência converge para S e esta convergência não depende da escolha do xi. É a mesma coisa que está escrito aí. Eu falei assim, a escolha, essa estrela representa uma sequência de pontos para cada k. K pontos naquele subintervalo. Para o próximo k, outra sequência. Eu posso começar tudo de novo e escolher outros pontos. Não depende dessa escolha. É muito geral. O que eu estou dizendo é assim, eu posso variar essas sequências para cada k, eu escolho do jeito que eu quiser esses pontos. Eu tento fazer o negócio e não dá certo. Ser integrável é quando não tem jeito de escolher essa sequência de tal jeito que isso não converja. Converge e converge para o mesmo valor sempre. Uma forma mais simples de testar isso é, para cada sequência aqui, eu escolho uma soma de Riemann que é dada pelos pontos de mínimo e outra pelos pontos de máximo. Aí todas essas sequências vão estar entre essas duas. A convergência das duas, teorema do confronto, para o mesmo valor, garante que todo mundo vai junto. Ok? Que foi basicamente o que eu fiz no caso do x ao quadrado. Este valor comum é representado pelo seguinte símbolo, que vocês já devem ter visto, e que agora eu apresento para vocês, que é um S alongado, se vocês prestarem atenção, essa representação aqui do S, ela é uma soma de I de 1 até K do quê? De f xi estrela vezes delta x. Então, vocês podem ver a analogia entre essas duas expressões.
O sigma aqui, que representa somatório, passa a ser um S alongado. Essa soma aqui está representada, aqui embutido tem o intervalo AB, está representado no ΔX, que é B menos A dividido por I, né? E os F estão dentro desses intervalos. Então aqui você representa em cada ponto F de X agora, quando né? É como se eu passasse ao limite isso aqui, o XI agora passa a ser qualquer ponto, e o ΔX é representado quando o X tende, K tende a infinito, o seu comprimento vai para zero, a gente vai representar então o ΔX por DX. Isso é um símbolo. Esta é a representação do S. Esse valor aqui é representado assim. Quer dizer, eu não vou escrever S. Escrevo assim, porque aqui tem toda a informação. É a integral entre A e B de F de X. Que aqui, do jeito que está, o F está perdido ali em cima. Então aqui tem toda a notação. Se F for integrável, a gente representa esse valor comum de todos esses limites por esse símbolo aqui. Que é lido assim. A integral de F de X entre A e B em relação a X. Eu estou integrando a variável X. A função aqui poderia ter outros parâmetros, variáveis. A variável importante de integração, como tem a variável que você deriva, é a variável X. Está representado pela variável X. Então, por exemplo, nós já temos algumas coisas que nós sabemos. A integral, por exemplo, da função constante, nós já fizemos essa conta. É a área do retângulo. A integral entre 0 e B de x dx, nós também já fizemos. Deu B ao quadrado sobre 2. A integral entre 0 e B de x ao quadrado dx, nós também já fizemos. Deu B ao cubo sobre 3. Aqui nós sabemos calcular 3 integrais. Esta aqui está no intervalo AB. Essa aqui eu só calculei usando o 0 como A. Depois a gente vai aprender a calcular num lugar qualquer. Tá? Mas essas aí nós já calculamos. Essa aqui vem da área do triângulo. E essa aqui vem daquela conta de limite que nós fizemos. Aliás, a da área do triângulo, vocês também podem fazer como exercício usando esse processo de limite, fazendo as subdivisões e calculando por cima, por baixo, etc. Vai dar, no limite, vai dar o B2 sobre 2, que é a área do triângulo como você esperaria, né, pela geometria. Por exemplo, nós não sabemos ainda calcular a área de um círculo ou de um semicírculo usando integração, mas nós vamos fazer isso. E nós vamos provar que a área do círculo é aquelas que vocês aprenderam e decoraram lá na escola. Tá? Alguma pergunta? Nós vamos parar aqui, porque agora o próximo passo é começar a discutir um pouco a integração e as suas propriedades e calcular mais integrais. E daí descobrir o método para não ter que fazer esse negócio desse limite toda vez, que a nossa coisa é sempre a estratégia, é aprender a fazer isso sem usar a definição.